Aleluia, 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 aleluia. Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, pois revelastes os mistérios do reino aos pequeninos. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, paz e bem, celebramos hoje o dia do Beato Inácio de Azevedo, presbítero e mártir. Inácio de Azevedo era natural do Porto, Portugal, nascido por volta do ano de 1526, de família importante e influente. Aos 22 anos entrou para a Ordem dos Jesuítas, foi vice-provincial de Portugal e reitor do Colégio de Braga. Destacava-se pela penitência, oração e obras de misericórdia. A grande paixão de Inácio eram as missões, pelo seu caráter empreendedor, ativo e enérgico. São Francisco de Borja, o superior de toda a ordem, nomeou-o visitador do Brasil. Chegou à Bahia em 24 de agosto de 1566, juntamente com outros jesuítas. A incumbência revestiu-se de grande dinamismo e oportunas medidas de governo. Partiu para Portugal em 24 de agosto de 1568 para conseguir reforços para o Brasil. Reuniu uma expedição de 73 religiosos e zarparam nas 3 naus da frota do governador do Brasil. A nau em que viajava Inácio e um dos grupos foram atacados por protestantes calvinistas, que quiseram poupar os sobreviventes da luta, mas gritaram contra os jesuítas: mata, mata, porque vão semear doutrina falsa no Brasil. O Evangelho deste dia nos mostra as reações e as atitudes que as várias pessoas e grupos tomam frente a Jesus e à sua proposta de reino. Nos versículos anteriores ao texto que nos é hoje proposto, Jesus havia dirigido uma veemente crítica aos habitantes de algumas cidades situadas
à volta do lago de Tiberíades, porque foram testemunhas da sua proposta de salvação e mantiveram-se indiferentes. Estavam demasiado cheios de si próprios, instalados nas suas certezas, calcificados nos seus preconceitos e não aceitavam questionar-se, a fim de abrir o coração à novidade de Deus. Agora Jesus manifesta-se convicto de que essa proposta rejeitada pelos habitantes das cidades do lago encontrará acolhimento entre os pobres e marginalizados, desiludidos com a religião oficial e que anseiam pela libertação que Deus tem para lhes oferecer. Hoje estamos diante de duas sentenças que provavelmente foram pronunciadas em ambientes diversos deste que Mateus nos apresenta. A primeira sentença é uma oração de louvor que Jesus dirige ao Pai, porque ele escolheu estas coisas aos sábios e inteligentes e as revelou aos pequeninos. Os sábios e inteligentes são certamente esses fariseus e doutores da lei que absolutizavam a lei, que se consideravam justos e dignos de salvação, porque cumpriam escrupulosamente a lei, que não estavam dispostos a deixar em causa esse sistema religioso em que se tinham instalado e que, na sua perspectiva, lhes garantia automaticamente a salvação. Os pequeninos são os discípulos, os primeiros a responder positivamente à oferta do reino. E são também esses pobres e marginalizados, ou seja, os doentes, os publicanos, as mulheres de má vida, o povo da terra, que Jesus encontrava todos os dias pelos caminhos da Galileia, considerados malditos pela lei, mas que acolhiam com alegria e entusiasmo a proposta libertadora de Jesus. A segunda sentença relaciona-se com a anterior e explica o que foi escondido aos sábios inteligentes e revelado aos pequeninos. Trata-se de uma experiência profunda e íntima de Deus. Os sábios inteligentes estavam convencidos de que o conhecimento da lei lhes dava o conhecimento de Deus. A lei era uma espécie de linha direta para Deus, através da qual eles ficavam a conhecer Deus, a sua vontade, os seus projetos para o mundo e para os homens. Por isso, apresentavam-se como detentores da verdade, representantes legítimos de Deus, capazes de interpretar a vontade e os planos divinos. Jesus deixa claro que quem quiser fazer uma experiência profunda e íntima de Deus tem de aceitar Jesus e segui-lo. Ele é o Filho e só ele tem uma experiência profunda de intimidade e de comunhão com o Pai. Quem rejeitar Jesus não poderá conhecer Deus, quanto muito encontrará imagens distorcidas de Deus e aplicá-las depois para julgar o mundo e os homens. Mas quem aceitar Jesus e o seguir
aprenderá a viver em comunhão com Deus, na obediência total aos seus projetos e na aceitação incondicional dos seus planos. Na verdade, os critérios de Deus são bem estranhos, vistos de cá de baixo, com as lentes do mundo. Nós, homens, admiramos e incensamos os lábios, os inteligentes, os intelectuais, os ricos, os poderosos. Queremos que sejam eles a dirigir o mundo, a fazer as leis que nos governam, a ditar a moda ou as ideias, a definir o que é correto ou não é correto. Mas Deus diz que as coisas essenciais são muito mais depressa percebidas pelos pequeninos. São eles que estão sempre disponíveis para acolher Deus e os seus valores e para arriscar nos desafios do reino. Quantas vezes os pobres, os pequeninos, os humildes são radicalizados, tratados como incapazes pelos nossos iluminados, fazedores de opinião, que tudo sabem e que procuram impor ao mundo e aos outros as suas visões pessoais e os seus pseudos valores. A palavra de Deus ensina a sabedoria e a inteligência não garantem a posse da verdade. O que garante a posse da verdade é ter um coração aberto a Deus e às suas propostas. Como é que chegamos a Deus? Como percebemos o seu rosto? Como fazemos uma experiência íntima e profunda de Deus? É através da filosofia? É através de um discurso racional coerente? O Evangelho responde: conhecemos Deus através de Jesus. Jesus é o Filho que conhece o Pai. Só quem segue Jesus e procura viver como Ele pode chegar à comunhão com o Pai. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém.